Amém? Estenda suas mãos para cá, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu quero apresentar a vida do presbítero diante de Ti. Guarde o coração dele, a mente dele, que o Senhor venha usá-lo de uma forma poderosa, assim como o Senhor falou ao coração dele. Fala conosco, Senhor, Pai. Nos exorte, nos edifique, mas queremos sair daqui com a nossa mente transformada, com o nosso coração, Pai, firmado em Ti, na esperança, Pai, na perseverança daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, ó Pai. Que no nome de Jesus, cada um aqui possa estar com a sua mente cativa, Pai, em Ti, ouvindo e recebendo a semente da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor, queridos. Bom dia a todos. Baharu eta danai chamevora. Amém? Significa bem dizer ao bendito que é eterno. Eu só sei isso também, viu, meu irmão? De hebraico, mais nada. Né? Toda vez que o judeu vai na sinagoga e eles vão abrir o livro da lei, eles fazem essa citação em honra a Deus. Amém? Então, bem dizer ao bendito que é eterno, né? Meus amados, o título da mensagem hoje é Nem Tudo Que Reluz é Ouro, tá? E por que eu resolvi colocar esse título? Todas as vezes que a gente passa por um processo na nossa vida, como cristão, a gente precisa fazer uma correlação à palavra de Deus e tirar daí alguns ensinamentos, porque nós precisamos crescer, aprender e fundamentar a nossa vida na palavra de Deus e nos princípios que ela apresenta para nós, amém? E todos sabem, né, que a minha sogra, a mãe da minha esposa, da Nani, ela passou juntamente com a gente, né, por um período em que a gente esteve doente de Covid, mas ela foi a mais afetada, onde ela passou por uma experiência de praticamente morte mesmo, né, várias vezes ali, por 50 dias internada, ficou em estado grave na UTI, várias notícias, né, então era uma onda de um sobe e desce de notícias boas e notícias más, notícias boas e notícias más, e isso vai desgastando a gente, né? Então isso vai provando a nossa vida, a nossa fé, vai provando as nossas convicções. E ontem à noite nós tivemos ali um momento de família, eu, a Nani, o Alexandre, né, que é o irmão da Nani, mas a esposa dele, o Rodrigo, né, que é da família também. E a gente estava ali conversando, batendo papo e falando a respeito de tudo que ela tinha passado. E ela fez alguns comentários pessoais. A minha sogra, pouca gente conhece ela, mas ela é uma mulher de muita oração, ela é uma profetisa, muito usada por Deus, que tem um nível de sensibilidade e discernimento espiritual muito alto. E é interessante quando você conversa a respeito da visão dela, daquele processo, porque é uma visão muito pessoal, e ela relatando algumas situações que ela passou ali, a gente vê como é importante, por exemplo, o envolvimento e o engajamento da igreja, em oração, em batalha. Nós fizemos, né, turnos de oração, nós fizemos ali 7 voltas proféticas, ali baseado naquele texto onde Deus manda Josué fazer as voltas em Jericó. No 7º dia, nós juntamos a equipe da escola de profetas, fizemos 7 voltas ali, em volta do hospital, declarando, e todos os relatos que ela conta, casam certinho com o posicionamento da igreja e com a ação do poder de Deus na vida dela, retirando ela, arrancando ela realmente do vale da sombra da morte, né? Mas não é sobre isso que eu quero falar, não. Eu quero falar sobre provações. Por isso que eu coloquei esse título. Porque todos nós passamos por provações, é verdade ou não é? E ninguém, em sã consciência, se fosse perguntado a respeito de uma provação, ia falar que isso seria uma coisa boa. Sim ou não? A gente não vai falar que é uma coisa boa. Ninguém gosta de passar por provação, né? Ninguém gosta de passar por um momento onde você é esmagado, onde você é provado, onde você é testado. Porém, isso é uma analogia humana, natural. Mas da parte de Deus, com base na palavra dele, a provação é uma coisa boa. Sabia disso? Queria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de Deuteronômio, capítulo 8, verso 2, só para a gente ver quais são um dos propósitos da provação.
A aprovação, ela tem um alvo. E isso está bem claro na palavra de Deus. Deuteronômio é o segundo livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio é o quinto, né, do Pentateuco. Amém? É gostoso esse barulhinho de Bíblia, né? É diferente a gente estar aqui em cima e a gente escuta a folha, né? Gente, quem já cheirou a Bíblia? Já teve momentos de você estar tão apaixonado por Jesus, assim, tão envolvido na presença dele, que você chega, você tem vontade de ter uma intimidade mais profunda com ele, e você coloca a Bíblia no seu nariz, assim, você puxa, não é um perfume gostoso, né? Não é uma coisa gostosa, não é verdade? Né? Isso é uma das formas de você demonstrar, né? Deus é muito pessoal e Ele entende a sua linguagem de amor para Ele. Né? Isso faz parte das nossas loucuras de amor para Deus. E pode ser que para outras pessoas isso não vale nada, viu? Mas para Deus isso é muito importante. O pastor estava falando de dízimos e ofertas e estava vindo uma coisa no meu coração. Para Deus, sabe qual é o nível de valor? Como é que Ele parametriza valores? É assim, ó. Aquilo que é importante para você é importante para Ele. Então, se não tem importância para você, para Ele não tem muito valor. Você quer ver um exemplo? Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, pega teu filho, Isaque, o teu único filho, aquele a quem tu amas muito, e oferece para mim, em holocausto, sacrifício. Então, Deus não pede outra coisa, não pede as riquezas, Ele pede o filho, que era a coisa mais preciosa para Abraão. Então, aquilo que vale para você, aquilo que é precioso, para Deus é precioso. Por isso que a mulher, foi a Tatá, né, que leu aqui, quando a mulher do vaso de alabastro, ela quebra aquele vaso lá, aquilo tem um poder profético muito grande. Aquilo abre portais dimensionais da palavra de Deus sobre a vida dela, muito poderoso. Você quer ver qual foi o primeiro portal que abriu? O portal da salvação. Jesus fala assim: olha, essa mulher foi justificada pela atitude dela. Então, você vê que aquilo que vale para você, vale para Deus. Amém? Então, vamos lá. Deuteronômio capítulo 8, verso 2, diz assim, eu estou lendo na Bíblia João Ferreira de Almeida, tá? E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, o teu Deus, tem te conduzido durante esses 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Amém? Palavra dura, né, irmão? Mas é a palavra de Deus. Ou seja, Deus propositalmente pega o povo dele, e eu vejo Deus fazendo isso com o povo como uma forma de tirar o melhor do povo. Quem já viu aqui, lá no Nordeste, é muito comum as pessoas peneirar feijão. Né? O pessoal, eles debuiam feijão, a minha avó, né? É avó da Nani, mas para mim é minha avó já. A minha avó, ela pega feijão, sempre que a gente vai no sítio, o pessoal dá muito feijão seco, aquelas bages secas, sabe? Então você debuia aquela bage, coloca num recipiente, só que depois quando você vai cozinhar, você não pode cozinhar daquele jeito, né? Você precisa tirar todas as impurezas que tem no feijão. E é interessante porque eles têm uma habilidade muito grande. Eles pegam uma peneira que é curva, assim, redonda, né? Côncava, e tem ali, é uma peneira, né? Todo mundo sabe o que é uma peneira. Então eles jogam o feijão para cima e o vento vai tirando aquelas impurezas, né? E aí por último, o estágio é você tirar as pedrinhas. Então eu vejo a aprovação como sendo a ferramenta de Deus para extrair, para tirar o que é melhor de nós. Isso está na palavra. Deuteronômio fala aqui, olha, que Deus colocou a prova para ver onde é que estava o nosso coração. Amém? Olha só. Deus prova um homem para conhecer seu coração, a realidade profunda, além das aparências incertas. A prova é um dom da graça de Deus. Porque a gente só sabe, a gente só conhece mesmo uma pessoa quando ela está passando numa prova, não é verdade?
A gente só se conhece mesmo quando a gente está passando numa prova, porque a gente se desnuda. Não é verdade? É interessante como a gente corre atrás de tantas coisas e no momento das provas, tudo aquilo que você corria atrás se torna desinteressante, se torna muitas vezes ineficiente. Vou dar um exemplo para vocês. Né? Durante esse período da minha sogra lá, passando por toda essa provação, e como a Nani era afetada diretamente, eu também era afetado por causa dela. Eu ficava olhando em volta e eu ficava pensando assim, eu falo, meu Deus, a gente tem, graças a Deus, né, plano de saúde, a gente tem todo um aparato, tem tanta gente correndo atrás de tanta coisa, a gente tem condições, mas mesmo assim, aquilo parecia que não tinha muito valor. Vocês estão entendendo? Né? As coisas materiais, parece que não tem valor diante de uma enfermidade, como foi aquela, está entendendo? Você fica completamente refém, né? Então, a provação, ela tira o nosso estrado, a nossa estrutura, a nossa base, e a gente fica completamente refém daquela situação. A provação lembra uma realidade voltada para a ação. É como se fosse um exame, né? Um concurso está ligada ao sofrimento. Por exemplo, uma doença, né? Que é o nosso caso, um luto, uma pessoa que perdeu alguém, né? Um sofrimento, um fracasso, não é isso? Agora, de acordo com a visão religiosa, a provação é como um teste revelador do homem, segundo a visão bíblica, ok? Então é na provação que Deus ele prova o homem, que ele testa a gente. Porque a nossa fé ela precisa ser provada, sabia disso, meu irmão? E para quê? Para que você tenha mais fé. E para que fé? A gente vai saber, amém? Deus prova o homem para pôr à prova o que tem em seu coração, Deuteronômio 8:2 foi o que a gente leu, tá? Se você tem ou procura ter uma vida com Deus que o satisfaça, se prepare, pois Ele irá testar você. E Ele faz isso com todo mundo. Ou alguém nunca passou por provação aí, sendo crente? Levanta a mão aí quem nunca foi provado. Todos nós, não é isso? Em uma determinada escala, uns numa maior intensidade, outros numa menor intensidade, mas todos nós somos provados, ok? No Evangelho tem uma citação que eu faço muito aqui na Escola de Profetas, e vocês vão entender um pouquinho mais para frente o porquê. É quando Jesus ele fala sobre o vinho, e ele faz um ensinamento com base num costume local daquela época, né? Quando as pessoas que produziam vinho, elas iam curtir o vinho, elas tinham recipientes que eram feitos de pele de cabra, a pele era tirada da cabra, era costurada do lado inverso, aí eles costuravam todos os orifícios e a parte da garganta aqui, eles colocavam como se fosse uma entrada e uma rolha, né? E ali era colocado o vinho. Então, quando o vinho ele começava no processo de fermentação, ele expandia, né? E a gente sabe que o vinho, quanto mais velho, quanto mais curtido, quanto mais trabalhado, é melhor. E aí, quando o odre era velho, quando ele já estava no limite dele, quando ele não tinha mais para onde expandir, ele se rompia. E a Bíblia fala assim, não se põe vinho novo em odres velhos. Por quê? Se colocar, os odres se romperão. E aí veja que Jesus está falando de uma parábola, ele está falando de nós, da nossa vida. Então ele está falando assim, olha, eu não posso fazer um investimento na sua vida maior, se você não estiver preparado para receber, para expandir, para lacear, entende? O que eu estou colocando em você. Então, todo investimento que Deus faz na sua vida, Ele vai provocar em você uma expansão. Tá bom? Então, por isso que Ele diz assim, olha, não se põe vinho novo em odres velhas. E aqui está fazendo um paralelo com a unção, com o poder, com a autoridade. Com tudo aquilo que foi delegado para a sua vida através da palavra de Deus. Então, Deus fala assim, olha, eu quero fazer muito na sua vida. Mas até onde você está disposto a se submeter ao processo de tratativa de Deus. E o processo de tratativa de Deus, meu irmão, muitas vezes é uma prova. Ok? Então, como a gente leu no texto aqui, Deus ele pega um povo que passa 420 anos preso, né, refém, escravo no Egito, liberta aquele povo, cumprindo a promessa dele, leva o povo para o Egito. Então o povo está no Egito, no deserto, perdão, mas o povo não sai do Egito no coração deles. Entende? O povo estava ali no Egito e estava murmurando. Você vê uma das coisas que
mais causou tribulação para as pessoas foi quando eles começaram a murmurar, falar assim, no Egito a gente tinha alho poró, a gente tinha isso, a gente tinha aquilo. Eles começaram a reclamar porque Deus mandava o maná todos os dias, sustentação, palavra dele. Coisas sobrenaturais, o maná caía do céu, eles se juntavam, era diário, todos os dias Deus ensinando a depender, e eles começam a reclamar, e quando eles começam a reclamar, a Bíblia fala que um fogo veio nas extremidades do acampamento, e somente nesse episódio já matou 68 mil pessoas. Então por isso que Deus muitas vezes nos leva num processo de provação, para que Ele possa provar aquilo que tem no nosso coração, e a partir da nossa resposta para Deus, aí Ele vai e investe mais. E a gente vai ver isso mais para frente. Amém? Olha lá, a Bíblia fala que nós temos que ser aprovados por Deus. Você sabia disso, meu irmão? A gente tem um conceito equivocado a respeito da graça, muitas vezes, porque a gente acha que a graça é tudo de graça. Mas, na verdade, na graça não tem nada de graça. A palavra graça foi até falada aqui, na Escola de Fundamentos, na terça-feira. Gente, meus irmãos, se você não veio, venha, está muito gostoso, todo mundo conversando, perguntando, né, pastor? É muito interessante, é um crescimento muito grande. A gente falou sobre salvação, e um dos temas abordados aqui foi a graça. A graça significa favor imerecido. Não tem nada que você possa fazer para alcançar a graça através do seu esforço. É um dom dado por Deus a partir do momento que você crê em Cristo. Você recebe a salvação por causa do sacrifício de Cristo Jesus. Mas no Evangelho a gente tem essa visão equivocada de que no Evangelho a gente está vivendo no tempo da graça, tudo é de graça, mas não, até a salvação custou alguma coisa. Ou Jesus não morreu na cruz, ou Deus, o Pai, não teve que abrir mão do seu Filho amado, não é isso? Por nossos pecados. Então tudo na graça tem um preço, ok? E para você crescer espiritualmente, para você conquistar aquilo que Deus determinou na palavra dele, é necessário você ser aprovado por Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, a palavra de Deus diz assim: procura apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Então, se a Bíblia está falando que você deve procurar apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, é porque existem pessoas que são reprovadas. Você quer ver um caso? A gente está com a novela Gênesis aí, né? É bom para quem não lê Bíblia, viu? Né? E lá está num momento em que está contando a história de Jacó e Esaú, não é isso? Irmão de Jacó. E é interessante, quando você olha no primeiro momento, faz uma leitura rápida da primogenitura, quando Jacó, né, faz aquele tratado com o irmão, onde ele fica com o direito de primogenitura, parece que Jacó, ele é uma pessoa ruim. Parece que Jacó, ele é uma pessoa assim, que o comportamento não é bem aprovado. Mas, na verdade, a Bíblia fala assim que Deus rejeita Esaú já no ventre da mãe. Então, tem pessoas que Deus rejeita. E por que Deus rejeita? Por causa do coração, meu irmão. Né? A gente vai ver lá na frente que Esaú, ele casa com mulheres que desagradam aos seus pais de outros povos. Né? Então, o nosso comportamento, a forma como a gente responde ao padrão moral da palavra de Deus, vai definir se você vai ser uma pessoa bem-sucedida ou não. Amém? E principalmente quando você estiver passando numa prova. Olha lá, eu só vou ler esse trecho aqui e já vou entrar no personagem que eu quero falar, tá? Tiago capítulo 1, verso 2 e 4, se você tiver com a Bíblia fácil aí, vamos ler? Tiago está lá no finalzinho. Hebreus. Eu vou ler na King James, porque eu gostei muito da abordagem que a King James faz a respeito desse trecho aqui, como ela fala, tá? Tiago capítulo 1, verso 2 a 4. Aí você fala assim: irmão Val, misericórdia, Deus me livre, Deus me defenda, eu não quero passar por provação não. Eu vim para o Evangelho para ser uma pessoa de sucesso, bem-sucedida. Amém, meu irmão? Mas para isso você precisa se submeter à tratativa de Deus. E eu não sei qual é a área. E a tratativa dele, muitas vezes, é através de uma prova. Todos acharam aí? Diz assim a palavra de Deus,
Tiago, capítulo 1, verso 2 a 4. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo, ou seja, de grande alegria, o fato de passares por diversas provações. Porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Amém? Então o que a Bíblia está falando? Que a sua fé, ela é provada. E quando ela for provada pelas circunstâncias, você deve se alegrar. Olha só, mas não é fácil. Quem pensa que a vida de crente é fácil, né, meu irmão? Amém? E aí eu quero falar de um personagem, porque quando a gente olha para a graça, para esse tempo que a gente está vivendo, a igreja no Brasil, ela sofreu a influência, né, durante um tempo, de um evangelho conhecido como a teologia da prosperidade. E a teologia da prosperidade, graças a Deus, hoje em dia a gente passou por isso, mas ela ainda tem alguns vestígios, sabe? Ainda tem algumas coisas que a gente está inserido no nosso meio que às vezes a gente não entende. E aí quando a gente passa por uma determinada situação, por causa disso, por causa dessas mazelas que foram criadas, por causa dessa teologia da prosperidade, a gente acaba não entendendo o trabalhar de Deus, o projeto, o plano de Deus, e acaba a gente respondendo errado a forma daquilo que está acontecendo na nossa vida. Você quer ver um exemplo disso? Uma das coisas que o evangelho a teologia da prosperidade pregava era o seguinte, que um crente, se for um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele não pode ficar doente. Ele não pode passar por provações, seja ela de qualquer esfera, tá? Ou seja, ele precisa ser bem-sucedido financeiramente, ele precisa ter dinheiro, ele precisa ter, sabe, as pessoas precisam enxergar na pessoa uma vida de sucesso. Então, tudo que foge a isso aí é porque a pessoa está fora da presença de Deus. Você já imaginou que absurdo, meu irmão? Não é verdade? Por que é absurdo? Não vai ficar nas minhas palavras, não. Eu queria que você abrisse aí a Bíblia no livro de Jó. Não tem pessoa melhor para a gente falar de provação do que Jó, não é verdade? Jó, capítulo 1, verso 1 ao 5. Gente, quem está passando por tribulação aí? Né? Algum nível de provação você está passando, ou você já passou. Se você passou, já graças a Deus, né? O pastor ministrando aqui sobre oferta e eu lembrando de muita coisa. Seja fiel no pouco, que no muito te colocarei, né? Nossa, como os padrões da palavra de Deus se encaixam. Vocês já conseguiram perceber isso, gente? Como é gostoso, né? Jó, capítulo 1, verso 1 até o 5, tá? Eu vou ler na NVI. Diz assim a palavra de Deus. Olha só, imagina esse currículo de crente. Sabe o que é currículo de crente? Sabe aquele profeta que ora e as coisas acontecem? Sabe aquela intercessora? Sabe aquele pastor? Sabe aquele ministro? Ou mesmo que não apareça aqui, né, na frente, mas seja aquela pessoa que você fala assim, esse irmão é crente, esse irmão é fiel, esse irmão é cheio de Deus. A gente tem a intenção, não, a gente tem o hábito de chegar e achar que essa pessoa não passa por tribulação, né? Por quê? Porque ela tem um bom currículo. Agora imagina só esse currículo aqui, meu irmão. Vamos ler o currículo desse homem. Olha só. Jó capítulo 1, verso 1 até o 5 diz assim, ó. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. E possuía 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem um pequeno
um período de banquetes. Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem de madrugada. Estou errando aqui a acentuação. De madrugada, oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Esta era a prática constante de Jó. Amém? Então, olha só o nível e o currículo desse homem. A Bíblia fala que ele era um homem íntegro, temia a Deus, servia a Deus, e ele intercedia pelos seus filhos. Ou seja, os filhos, eles eram 10 filhos no total, 7 homens, 3 mulheres, que faziam banquetes um de cada vez, e quando fazia, convidavam todos os irmãos e as 3 irmãs. E quando terminava o período de banquete, que não é pecado nenhum, mas Jó fazia um sacrifício por cada um deles, e de madrugada fazia holocaustos a Deus. Olha, pensando que talvez lá no íntimo eles tivessem pecado. E a palavra diz que ele era um homem íntegro. Sabe o que significa a palavra íntegro? Que tem todas as suas qualidades originais. Olha só, então, quando você olha Jó, numa perspectiva religiosa, como um homem de Deus, ele era um homem completo. Ele não tinha nenhuma falha, não existia nenhuma, digamos assim, falta na vida de Jó. E Jó, um homem com um currículo desse, diante da teologia da prosperidade, meu irmão, ele poderia passar por tribulação? De jeito nenhum. É óbvio que não. Era um homem que agradava a Deus. Porém, Deus permite que Jó passasse por uma prova. Então, eu queria, você está com a Bíblia aberta aí, continua aberta aí nesse mesmo trecho. Do verso 6 em diante, começa uma situação a ser relatada aqui, quando os anjos de Deus vêm se apresentar. Eu queria que você lesse aí, Jó capítulo 1, verso 6 em diante. A gente vai ler, está dizendo assim, certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparasse em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Olha só, gente, quem está falando aqui não é o Val. Quem está falando aqui não é o pastor, quem está falando aqui não é você, quem está falando aqui não é uma pessoa, é o próprio Deus. A Bíblia fala que os anjos de Deus vieram se apresentar ao Senhor, trazer um relatório, Satanás vem junto, e aí o próprio Deus começa a puxar assunto para Satanás, e ele fala assim, visse lá meu servo Jó, homem íntegro, irrepreensível, perfeito. Olha só, um currículo desse não era para derrubar toda e qualquer seta do diabo? Mas olha o que o diabo faz. O diabo, ele é argumentador, meu irmão. No verso 9, ele diz assim, será que Jó não tem razões para temer a Deus? Quero fazer um parênteses aí. Meu irmão, quero fazer uma pergunta e você vai responder para você mesmo. Qual é o real motivo ao qual nós servimos a Deus? Será que a nossa fé, ela está fundamentada naquilo que Deus pode dar para você? E eu creio que Deus pode. Eu só não creio, como eu sou prova viva disso. Deus tem abençoado a nossa vida muito, digamos na área financeira, material. Sabe? É muito bom, eu já vi Deus, ele tirar pessoas que eram mendigas, de verdade, literalmente mendigas, morava na rua, pedia esmola, passava fome, uma das dificuldades maiores do mendigo é tomar água, só tomava água quando chovia, passava água na rua, deixava passar água mais suja, tomava aquela água mais limpa, digamos assim, sabe? Mendigos que foram humilhados e Deus tirar e colocar como um empresário, como uma pessoa poderosa financeiramente, sabe? E então Deus, ele é poderoso para fazer isso. Mas a pergunta aqui, será que o nosso coração não está voltado somente para essas coisas? A Bíblia diz, é o apóstolo Paulo falando assim, olha, que se a nossa esperança for somente para essa vida, ou seja, para o mundo aqui, nós somos de todos os mais miseráveis.
Então a nossa esperança tem que estar em Deus. Não é errado não, meu irmão. Eu gosto muito de receber os presentes de Deus, é maravilhoso, em todas as esferas. Por exemplo, você quer ver um presente que Deus me deu? Maravilhoso ali, aquela loirinha. É um presente inestimável, é maravilhoso você viver as bênçãos do Senhor, não é verdade? Quem já foi presenteado por Deus aí? Em qualquer esfera, financeira, material, saúde, né, prosperidade, salvação de família. Não é gostoso? Não é maravilhoso? Mas a nossa esperança não deve estar nessas coisas, meu irmão. Por quê? Porque Satanás, que é um argumentador, ele fala assim, lógico, será que a fé dele, será que ele não tem razão de ter fé, de temer ao Senhor? Se o Senhor dá todas as coisas para ele, né? Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Olha no verso 10. Acaso não pusesse uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Já imaginou, meus irmãos, um debate desse, um embate desse, e Satanás argumentar? E se você pudesse assistir o que está sendo debatido e falado ao seu respeito? Você ia falar, não, Senhor, não deixa não. Né? A Bíblia diz aqui que Deus ele colocou uma cerca em volta de todas as coisas de Jó. Era uma proteção. Deus nos guarda e guarda tudo que é nosso, sim ou não? Não é verdade? Tá? E aí Deus, conhecendo o coração de Jó, por amor a ele, Deus vai e permite que Satanás tocasse em todas as coisas materiais da vida de Jó, só não tocasse na vida dele. Então, começa aí um processo aonde Deus vai esmagar Jó. Até Jesus passou por isso, meu irmão. Não é isso? Não é verdade? Jesus, o nosso Senhor, o nosso dono, o nosso mestre, o nosso Salvador, ele passou por um ministério terreno, e no final do ministério dele, ele foi levado a um lugar chamado Getsemane, que é o lugar chamado lugar da prensa. O lugar onde as azeitonas eram prensadas, meu irmão. E ali ele é esmagado. E aí ele faz uma oração, que é uma oração poderosa. Por isso que eu falo para você, a resposta que você dá, a situação que você está passando, vai definir se você vai ter sucesso ou não. O que Jesus fala lá no Getsemane? Ele está suando sangue, uma agonia terrível, os discípulos dormindo lá. E aí ele faz uma oração ao Pai. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim essa provação. Afasta de mim esse momento onde eu estou sendo esmagado. Todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Então Jó começa a ser esmagado. E olha só o que acontece. Verso 12, o Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo o que ele possui está nas tuas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, verso 13, quando os filhos e as filhas de Jó estavam no banquete, e comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Ló, e eu quero que você se coloque no lugar de Jó, tá? Porque eu sei que a gente não tem como mensurar o poder do impacto dessas notícias que Jó recebeu. A gente não tem noção, meu irmão. Quando a gente perde uma coisa material, não é ruim? Quando uma coisa se quebra dentro de casa, quando alguém rouba alguma coisa de você. Eu já tive, até hoje, graças a Deus, só uma coisa que me roubaram, que foi uma moto. Rapaz, mas eu fiquei com tanta raiva, mas eu fiquei numa paz no meu coração, sabe? Fiquei com raiva do ladrão. Mas depois até orei por ele. Não sei quem é até hoje, tá, gente? Mas eu orei, Senhor, em nome de Jesus, só de raiva, só porque esse capeta trouxe esse cara aqui para levar minha moto, em nome de Jesus eu vou profetizar que ele vai se converter e vai virar um evangelista. Em nome de Jesus. Só para o capeta se morder de raiva. Não é verdade? Né, gente? Tá? Mas, gente, é tão ruim você perder alguma coisa. É uma notícia, sabe, você toma um baque, você se desestabiliza.
Agora, imagine, se coloque no lugar de Jó e tente mensurar a esfera, a dimensão das notícias e como elas abalaram a vida de Jó. Olha lá, 14. Um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora, mataram à espada empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Meu irmão, é uma pancada violenta. Todo o sustento, toda a parte que Jó tinha, porque a Bíblia fala que ele era o homem mais rico do Oriente, então é abalado, ele toma uma pancada, e ele tenta assimilar aquilo que ele está escutando. Só que na sequência, logo na sequência, enquanto, verso 16 aí, enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Meu irmão, você já imaginou? Ele nem digeriu a notícia anterior. E aí ele recebe outra notícia, de que fogo do céu vem e consome as ovelhas. E ele está tentando digerir essas duas notícias. Então vem uma terceira notícia. No 17 aqui, enquanto ele ainda estava falando, meu irmão, ou seja, aquele servo que veio trazer a notícia, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, olha só, chegou ainda outro mensageiro e disse: até aqui, meu irmão, as pancadas estavam vindo contra a vida de Jó, e ele, como um homem temente a Deus, um homem que amava a Deus, que oferecia a Deus, talvez na mente dele ele ficou pensando assim: Senhor, mas eu não sou tão fiel ao Senhor, eu não devolvo o dízimo, eu não oferto, eu não sou fiel na tua casa, eu não faço períodos de adoração, eu não faço períodos de jejum, eu não prego a tua palavra, eu não faço a tua vontade, eu não sou teu servo, eu não te agrado. Por que tudo isso tem acontecido? Então até aqui, Satanás, por permissão de Deus, toca em partes muito importantes da vida de Jó, e ele ainda está firme, mas ele recebe essa notícia aqui, olha só. No verso 18 diz assim: enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou, e eles morreram, e eu fui o único que escapou para contar. Amém? Segura aí um pouquinho. Meu irmão, se fosse você, recebendo todas essas notícias, todas essas pancadas, tentando assimilar tudo o que estava acontecendo, você que é uma pessoa de fé, você que é uma pessoa que crê em Deus, procura descansar nas promessas dEle, a minha pergunta é: qual seria a sua resposta? Eu vejo, infelizmente, uma geração que a gente tem vivido, onde muitas vezes as pessoas elas tentam culpar a Deus, não é verdade? Você já viu alguém chegar e falar assim: eu não quero mais servir o Senhor, por quê? Porque aconteceu isso, e eu sou da fé. Indiretamente ela está culpando a Deus, porque ela está argumentando que uma vez que ela tem fé, nada de mal pode acontecer a ela. Tem pessoas que quando passam por períodos de tribulação e de provação, elas ficam tão amargas, meu irmão, que elas não conseguem mais adorar a Deus, elas não conseguem mais ter intimidade com o Senhor. Elas vivem uma vida engessada, sabe? Uma vida religiosa. Você sabe o que é uma vida religiosa? Uma vida religiosa é o seguinte: é uma pessoa que vem para a igreja, ela participa do culto, ela
participa das programações da igreja, mas ela não se envolve com o dono da igreja e nem com o corpo de Cristo, que é a igreja. É aquilo que o pastor estava falando, igreja é comunidade, é comunhão, é intimidade, é proximidade, é compartilhar. E tem pessoas que são tão machucadas, tá? Tem pessoas que passam pela prova, mas por causa da forma como ela reagiu à prova que ela está passando, elas se machucam, elas se decepcionam. E aí elas ficam engessadas. Então você precisa entender que a resposta que você vai dar para Deus, daquilo que você está passando, vai determinar o sucesso ou o insucesso da sua vida. Então qual é a resposta que você tem para Deus? Sabe, eu estava conversando ontem com a minha sogra lá naquela reunião familiar, muito gostosa, e eu falei para minha sogra, eu falei, sogrinha, durante o período que você estava lá, foi muita batalha espiritual, muita guerra, gente, foi muita guerra mesmo, sabe, em oração, jejum, a gente via que eram barreiras que eram sendo quebradas, sabe, rompendo, muita gente se envolveu, não só a Igreja Rios, eu agradeço a todas as pessoas que oraram, que conversaram, que mandaram, né, palavras de apoio, tá entendendo? Isso é muito importante, gente, vocês não têm noção, sabe, mas aquilo vai desgastando você no nível, meu irmão, que você não tem noção. Você fica parado, você fica inerte, você não tem ação, aliás, você não tem reação, e a única coisa que eu fiz foi, Senhor, o que é que o Senhor quer nos ensinar e fazer na nossa vida através de tudo isso? Porque eu creio que tudo vem de Ti, sabe, tudo tem um propósito. E quando minha sogra foi internada, a primeira coisa que veio no meu coração foi muito claro. Deus falou assim, ó, essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Eu, beleza, qual a nossa visão? Então se é para a glória de Deus e não é para a morte, então não preciso fazer nada, meu irmão. Foi uma luta, né, tão grande, graças a Deus a gente está passando por isso, né, está passando também a prova, e a gente está começando a entender o propósito de Deus, mas foi tanta luta, tanta luta, tanta luta, tanta luta, tanta luta, tanta angústia, tanto desespero, sabe? E Deus ele estava tratando a gente, e eu procurava somente entender, Senhor, se não é para a morte, se é para a Tua glória, que eu estou sendo atacado, digamos assim, né, ou afligido. Então, o que o Senhor quer ensinar? E aí, eu quero aprender com Jó, né, no verso seguinte aqui, no verso 20, quero aprender com você a resposta correta que a gente deve dar para as situações que a gente passa. Verso 20 até o 22 do capítulo 1 ainda diz assim, ó, ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça. Então prostrou-se rosto em terra em adoração. Jó colocou, o capeta ficou doido, meu irmão. O diabo ficou doido. Porque quando Satanás argumenta com Deus de que toda a confiança de Jó estava na prosperidade dele, na segurança que Deus dava para Jó, Satanás ele estava confiante de que a partir do momento que ele tocasse nessas coisas, Jó ia blasfemar, ia abandonar Deus, ia amaldiçoar. E aí o que Jó faz? Jó rasga as suas vestes, porque isso é completamente compreensível. E se ele não fizesse isso, eu ia ficar com medo. Né, os psicólogos de plantão aí, né? Eu ia ficar com medo. Ele rasga em sinal de luto. Eu imagino que ele começa a gritar, a chorar, e ele rapa a cabeça. Só que ele não vai recorrer a ninguém. Ele coloca a cabeça, o rosto no pó, e ele adora a Deus. E olha a adoração que ele faz a Deus, meu irmão. Essa declaração que vem em seguida aqui, ó, no 21, diz assim, ó, nu saí do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Aleluia! Essa declaração estremece o inferno inteiro, meu irmão. Essa declaração provoca alegria no coração de Deus. Meu irmão, você não tem noção de como Deus ele ficou feliz. Não pelo sofrimento,
mas pela fidelidade, pela integridade de Jó. Olha só. Então, Jó, ele dá testemunho de que ele era um homem fiel a Deus. E isso sobe lá no céu. Você sabia que tem orações que não sobem, que não conseguem passar do telhado? Tem atitudes nossas que não conseguem sair aqui, passar dessa dimensão. Quando você age através daquilo que você crê, quando você muitas vezes faz um sacrifício, entendeu? Para honrar a Deus, meu irmão, isso sobe. A Bíblia fala assim que as nossas orações, elas estão diante do Senhor como um incenso suave, de aroma agradável ao Senhor. E você sabia que tem orações, porque Deus não ouve as suas palavras. Você sabia disso? Quem sabia? A gente tem um intercessor, junto ao Pai, Jesus Cristo. Na verdade, quando você ora, a sua oração chega em Jesus, que é o intercessor. E o intercessor intercede por você diante do Senhor. E tem orações, meu irmão, que elas não são palavras. Romanos 8, 23. Pois nós não sabemos como orar da forma devida. Tem vezes que a gente quer orar e a gente atrapalha a nossa oração, porque a gente quer achar palavras. Mas a Bíblia diz assim, olha, pois nós não sabemos como orar da forma devida, por isso o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando você está passando por uma provação, meu irmão, você está sendo esmagado. E muitas vezes o gemido da provação, tá? Diante de um coração reto, temente a Deus, ela sobe diante do altar do Senhor como um incenso suave de aroma agradável a Deus. E aí dá testemunho da sua fé. E quando dá testemunho da sua fé, sabe o que é que Deus faz? Deus, ele se alegra. E ele fala assim, olha, isso é um terreno bom. Seja fiel no pouco, no muito te colocarei. Não é isso? Lembre-se, Deuteronômio 8:2, ele leva você para o deserto para provar aquilo que está no teu coração. Você vai ver, por que o judeu é um povo tão abençoado até hoje? Porque ele foi provado no deserto. Entendeu? E você vai ver que quando Deus, Deuteronômio 8:2, se você continuar lendo ali, você vai ver que lá na frente, Deuteronômio 28, ele vai falar sobre as bênçãos da maldição, as bênçãos da obediência e as maldições da desobediência. E quando você termina esse trecho do capítulo 8, você vai ver assim, que é para ver se você vai ser fiel ao Senhor, a palavra dele. Né? Tá bom? Então, Jó, ele é provado, dá testemunho da fé dele, e aí passa-se um tempo, eu creio que passa o tempo de luto, porque a gente pensa que isso tudo acontece uma situação através da outra, porque Jó é provado 2 vezes. E aí, o que acontece? Jó, ele é provado uma segunda vez. Passa o tempo de luto, ele muito choro, muita angústia, muito desespero, as pessoas vão lá, tentam consolar ele, e ele tem um testemunho diante de Deus. Aí, olha o que acontece, né? Jó capítulo 2, verso 1 diz assim, num outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e de andar por ela. E disse então o Senhor a Satanás, rapaz, se a gente, eu posso conjecturar desde que eu não cometo heresia. Ninguém pode dar conselhos a Deus, ninguém, tá? Deus é o dono da ciência, do conhecimento. Mas se a gente pudesse dar um conselho para Deus nessa hora, o que a gente ia falar? Ia falar, Senhor, não toca no meu nome mais não. Se a gente tivesse consciência, né? Toca mais no meu nome não, Senhor, não precisa falar não. Satanás já sabe que eu sou fiel. Mas na mesma situação, os anjos vieram, Satanás veio junto, e aí Deus chega lá e fala assim, cadê? Me perdi aqui, vamos lá. Disse então o Senhor a Satanás, verso 3. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, ou seja, não perdeu as características de um adorador verdadeiro, de um homem que teme e serve a Deus. Continuando, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém
íntegro, apesar de você haver me instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Aí o diabo, como falei, como ele é argumentador, ele chega e ele apela para o instinto primitivo e mais forte do ser humano, que é a sobrevivência. E aí ele fala, pele por pele. Um homem dará tudo pela sua vida. Né? Então ele faz uma argumentação e Deus permite que Satanás toque nele. Diz assim no verso 4, ó, pele por pele respondeu Satanás, um homem dará tudo o que tem por sua vida, estende a tua mão, fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis. Meu irmão, alguns estudiosos dizem que a doença de Jó era uma espécie de lepra, que os dedos e as unhas iam caindo, posteriormente caiu os lábios dele, depois caiu os dentes dele, cabelo, orelha, tudo que é cartilagem, nariz, foi caindo nesse primeiro processo. E alguns estudiosos dizem também que era um odor de carniça, era uma podridão tão grande, tão grande, tão grande, que sentia-se o cheiro da podridão da carne de Jó a 800 metros de distância. Eu imagino que os urubus, os abutres, né? Eles voavam em volta de Jó por causa do seu cheiro. Alguns estudiosos dizem também que ele cava no chão um buraco e enche de cinzas para aplacar a dor, o sofrimento, o cheiro de tudo aquilo ali. E ele pega cacos de telha, porque ele não tem mais unha para se coçar. E naquele processo de se coçar, pedaços da carne dele eram arrancados. Então, a provação que Jó passa, prova ele em todas as esferas da vida humana, meu irmão. Tirando dele o sustento, tirando os filhos, tirando a base, tirando a honra, tirando a saúde, tirando a vitalidade. E ele, diante de uma perspectiva humana, tinha todos os motivos do mundo para blasfemar contra Deus. E ele começa a partir do capítulo 3, a gente não vai ler porque é muita coisa. Ele conseguiu achar ajuda no meio de tanta tribulação. Ele acha 4 amigos que passam um período de acusação. Eram amigos crentes, pessoas bem intencionadas, pessoas boas, porque a Bíblia fala que eles eram amigos de Jó, e a Bíblia não mente. E esses amigos começam a falar assim, Jó, com certeza você tem pecado escondido. Rapaz, isso que está acontecendo com a tua vida aí, não é outra coisa senão pecado escondido, rapaz. Confessa o teu pecado, abre a boca, nós somos teus amigos. Confessa, rapaz. E aí tu morre em paz. E aí começa, são 4 amigos, eu até escrevi o nome deles aqui. Elifaz, Bildade e Zofar. E eles continuam a argumentar contra Jó, até que eles param, porque eles não têm nenhum argumento. Jó se defendia, ele tinha consciência tranquila, ele sabia que ele não tinha pecado contra Deus. Mas ele estava numa situação deplorável, meu irmão. Humanamente falando, eu pergunto para você, quem queria estar do lado de Jó? Mas tem um quarto amor, que é Eliú. Eliú não é contado porque ele era o mais novo. E como ele era o mais novo, por questões de honra, quem falava sempre eram os mais velhos. E aí quando todos os 3 amigos se calam, aí Eliú vai e tenta argumentar com Jó. E aí tenta começar esse argumento também defendendo ele. E Jó se mantém firme. Firme porque ele sabia que ele não tinha pecado contra Deus. Olha só.
Então, eu pergunto, quem em sã consciência... E eu falo, esses caras eram amigos mesmo. Quem já entrou em necrotério, gente? Eu morava do lado do necrotério, lá em Pernambuco. Tá? Às vezes, a polícia achava pessoas de muito tempo. Gente, o cheiro é horrível. É horrível, é horrível, é horrível. Você não consegue ficar a 50 metros de distância, você quer sair fora. Entendeu? O cheiro de carniça. Então, esses caras eram amigos, porque eles passam tempo ali do lado de Jó, mesmo Jó fedendo, eles continuam ali argumentando, né? Talvez no íntimo do coração deles, eles de verdade queriam ajudar, né? E Jó ali completamente naquela situação terrível, ele tentando se justificar, e aí chega um momento, eu quero que você vá lá para o capítulo 38, aonde todo o argumento humano, tudo aquilo que Jó tentava se justificar diante dos amigos, cai por terra. Por quê? Porque aquele que permitiu todas as coisas, fala. Lá no 38, Deus, ele abre sua boca e fala diretamente. E ele não fala somente com Jó, ele fala com os amigos de Jó. E olha só o que é que Deus fala, porque às vezes a gente, diante das tribulações, na verdade, a gente quer argumentar, e eu fiquei me perguntando, será que a gente tem argumento suficiente mesmo para argumentar contra Deus, quando a gente está passando por uma situação, por uma luta? Por isso que a gente tem que olhar a provação e a luta de uma perspectiva bíblica, né? Então o Senhor fala, diz assim, 38, verso 1 em diante, então o Senhor respondeu a Jó, do meio da tempestade, e disse, quem é esse que obscurece o meu conselho? Com palavras sem conhecimento. Prepare-se, olha, gente, isso aqui é Deus falando com Jó, tá? Ou seja, não bastasse o sofrimento que Jó estava passando, Deus ainda vai encostar Jó na parede, ok? Verso 2, prepare-se como um simples homem, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se você sabe, quem marcou os limites das dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre a linha de medir os seus fundamentos? Sobre quem foram postos e quem colocou sua pedra de esquina, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam, todos os anjos se regozijavam. Quem represou o mar, pondo-lhe portas, quando irrompeu o ventre materno, quando vestia as nuvens, em densas trevas envolvi, quando fixei os limites e coloquei portas e barreiras? Ou seja, na verdade, Deus ele vai falando da sua soberania, do seu poder, da sua glória. Ele fala do alcance do seu poder, ele fala, tudo está em meu controle, Jó. Tudo está em meu controle. Então, Jó ele cai em si. E a Bíblia fala que em tudo isso Jó não pecou. E lá no 42, Jó ele responde de novo ao Senhor. Então Jó respondeu ao Senhor, sei que podes fazer todas essas coisas. Nenhum de teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho, sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que não entendia. Olha, e Jó só estava se justificando, hein, gente? Coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido falar ao teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó da terra. Meu irmão, a palavra humilhar-se, olha só, Jó já estava no nível máximo de humilhação de um ser humano, que um ser humano pode sofrer. Concordam comigo? Já tinha perdido tudo, honra, dinheiro, família, tudo.
episódios anteriores aí, por exemplo, a mulher dele chega para ele e fala assim, Jó, tu ainda é fiel a esse Deus aí? Rapaz, amaldiçoa logo Deus e morre. E aí é engraçado, porque é o único momento em que eu, né, no meu pensamento, eu imagino que Jó ficou com muita raiva naquela hora. Porque ele dá uma resposta para a mulher e ele fala assim, assim como uma louca falasse tu agora contra Deus. Aceitasse o bem de Deus com prazer e o mal não queres tu aceitar? Olha só. Né? Então, Jó já tinha perdido todas as coisas, não tinha mais para onde ele descer, meu irmão, não tinha mais. Só que aí Jó, quando ele responde a Deus, olha só o que ele faz, olha, verso 41, ouvindo ao teu respeito, perdão, é 42, verso 5, diz assim, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Gente, alguém que só ouviu falar de Deus, tinha uma fé dessa. Imagine, a ponto de perder tudo, de ser afligido, de ser açoitado, e não atribuir a Deus, não abandonar a fé, e continuar adorando a Ele. Uma pessoa que conhecia Deus de ouvir falar, ele não tinha experiências pessoais, como Abraão, quando Deus ele se revela a Abraão, e fala assim, será que eu vou esconder alguma coisa do meu amigo Abraão? Que Deus queria destruir Sodoma e Gomorra, e aí Deus vai e se apresenta a Abraão, fala com ele, conversa com ele, Deus vai tomar o lanche da tarde na casa de Abraão. A Bíblia fala que Deus era amigo de Abraão, Abraão tinha uma fé poderosa, mas eu fico olhando para a fé de Jó, meu irmão, Jó não conhecia Deus pessoalmente não tinha experiências, ele ouvia falar de Deus e ele cria, e ele amava Deus com todas as suas forças, mesmo perdendo tudo, ele continuou adorando e crendo e sendo íntegro a Deus. E aí, Deus depois de ter moído ele, Jó vai e se humilha diante de Deus, e quando se humilha ele faz essa declaração, e eu acredito que essa declaração, quando chega diante do trono de Deus, da testemunha da fé de Jó, e aí Deus reverte a situação de Jó, e aí ele continua falando assim, ó, verso 5, né? Meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos viram, aleluia, por isso menosprezo, ou seja, ele contempla a glória, o poder, a beleza de Deus, meu irmão. E aí por isso, ele menospreza, ele se humilha, e a mim mesmo me arrependo no pó da terra. Quando Jó faz isso, meu irmão, aí ele é aprovado por Deus. E aí olha o que Deus ele faz. Eu quero ler até o final, porque é o último trecho do capítulo 42, aonde Deus ele restitui tudo aquilo que Jó tinha em dobro. Então, se Jó tinha honra, Deus dá em dobro. Se Jó tinha gados, ovelhas, camelos, né, jumentos, Deus dá em dobro. Deus ele sempre vai levar você para uma prova, para te dar em dobro. Mas isso depende da resposta que você vai dar a Ele. Amém? Verso 7 em diante diz assim, ó. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz e a Temã, estou indignado com você e com os seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês, eu aceitarei a oração dele. Percebeu que Jó ganhou uma autoridade espiritual? Antigamente ele intercedia somente pelos filhos, e agora ele começa a interceder até pelos amigos. Deus fala que vai receber a oração de Jó, não de Elifaz, né, Bildade e Zofar, perdão. Amém?
Gente, isso aqui é a minha vista, tá? Que eu esqueci meu óculos em casa. Vamos lá, quem lembra aí do verso aqui? Acho que é o 9, né? Então, Elifaz e Temã, Bildad de Suá, e Zofar de Neumate, fizeram o que o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles os consolaram e confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. E o Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, o dobro, 6.000 camelos, o dobro, 1.000 juntas de boi, o dobro, 1.000 jumentos. Também teve 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda o nome de Késia e a terceira de Queren-Apuque. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e o seu pai lhes deu herança junto com os seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos e viu seus filhos e os descendentes deles até a 3ª e 4ª geração. Então, morreu em idade muito avançada. Amém? Meus irmãos, nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo aquilo que você passou ou está passando na sua vida, que você pensa que é para a sua destruição, é de fato para a sua destruição. Na verdade, Deus, Ele prova você, não com o intuito de destruir ou te fazer mal. Ele prova você porque Ele ama. Sabe, eu lembro de Pedro, e eu já vou fechar aqui, já fechei na verdade, mas você lembra que Pedro era um cara sanguíneo, né? Falava coisas que não devia, na hora que não devia, não é verdade? Ele era muito impulsivo, mas eu me identifico um pouco com Pedro, e eu vejo Pedro, ele preparando, né, Jesus preparando Pedro no primeiro momento, porque Deus, ele queria investir muito em Pedro. E aí o que Jesus ele faz? Ele traz uma profecia, falando e se direcionando a Pedro. Ele fala assim: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus lança uma profecia, que Pedro seria uma das pedras fundamentais da igreja. Olha só, e aí Pedro recebe aquela palavra e ele se anima e ele fica tão, né, cheio de alegria e felicidade. Nossa, como é bom ser digno, né, de participar do reino de Deus e participar das coisas dele. Só que Deus, ele precisava provar Pedro mais uma vez. E aí Pedro está todo alegre, feliz. E aí Jesus fala assim: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E aí eu acho que Pedro fala assim: não, Senhor, de forma nenhuma, que é isso? Eu sou o crente, eu sou aquele cara que o Senhor escolheu, que o Senhor separou para ser pedra fundamental, sabe, para ser fundamento da igreja. E aí, quando Jesus ele é preso e ele começa a ser castigado, a Bíblia fala que Pedro nega Jesus. E Pedro, ele se envergonha daquilo e ele foge. E ele volta a pescar. E quando Jesus ele encontra Pedro, Jesus ele faz 3 vezes a mesma pergunta, com o intuito de mostrar que aquela provação que Pedro estava passando, na verdade, estava culminando em uma aprovação, dependendo da resposta de Pedro. E Jesus chega para Pedro e pergunta assim: Pedro, tu me amas? E os teólogos dizem que a primeira resposta de Pedro não é como a gente lê na Bíblia. Você vai lá na raiz, no grego, a resposta de Pedro é assim: sim, Senhor, eu gosto do Senhor. E aí Jesus pergunta uma segunda vez para ele: Pedro, tu me amas?
Sim, Senhor, eu gosto do Senhor. E aí Jesus, ele faz uma terceira pergunta para Pedro. A Bíblia fala que ele fica profundamente magoado. Sabe por quê? Porque na cabeça de Pedro ele tinha sido reprovado por Deus. Ele fala assim: eu neguei o meu Senhor, neguei 3 vezes, foi aquilo que ele falou mesmo. Eu não presto para ser discípulo, eu não peço para ser apóstolo, eu não peço para servir o Senhor. E aí é por isso que ele volta a pescar. Mas na terceira pergunta, quando Jesus magoa ele profundamente, ele magoa com um propósito de revelar aquilo que estava no coração de Pedro, aquilo que está em Deuteronômio 8:2. A prova de Deus é para revelar o que está no coração. E embora Pedro fosse uma pessoa impulsiva, uma pessoa que negou Jesus 3 vezes, ele fala: Senhor, eu te amo. Tu me amas, Pedro? Eu te amo. E aí só depois que Pedro dá essa resposta para Jesus, aí ele fala assim: então apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, tu estás pronto, Pedro. Amém? Eu não sei qual é a prova que você está passando, meu irmão. Não sei qual é a luta. Mas entenda uma coisa, independente da luta que você está passando, a resposta que você vai dar para Deus vai definir se você vai ser uma pessoa bem-sucedida ou não. Eu queria que você se levantasse agora. E eu queria que você, nesse momento, colocasse o seu coração diante do altar do Senhor. Talvez você esteja passando por uma provação na área da saúde. Talvez na área financeira, talvez na área emocional, na área conjugal. Talvez no seu chamado ministerial, talvez haja algumas dúvidas. Mas eu quero que você entenda que as provas que Deus traz sobre a sua vida, quando é Ele que traz para resgatar, traz para que o seu coração nele aflore a essência. Feche os seus olhos. Pai, é no nome de Jesus que nós colocamos o nosso coração diante de Ti. A Tua palavra diz, Senhor Deus, em Jeremias 17:9, que mais enganoso do que qualquer outra coisa é o coração humano, Senhor Deus, e a sua doença é incurável. Mas a Tua palavra também diz que nos últimos dias o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Nós cremos, Senhor Deus, que o Espírito Santo, Ele converte o nosso coração a Ti, revelando as Tuas vontades e o Teu padrão, Senhor Deus, na Tua palavra. Nós não queremos olhar para as tribulações e para as lutas que nós estamos passando, Pai, com a perspectiva humana e natural, Senhor Deus, apenas. Mas nós queremos olhar através da ótica da fé, assim como Jó, que foi provado, Senhor Deus, e foi humilhado, Senhor Deus, até o nível máximo, Senhor Deus. Mas em nenhum momento a Tua palavra diz que ele renegou ao Senhor, que ele blasfemou contra Ti, que ele pecou contra Ti, ou que ele deixou de Te adorar. Muito pelo contrário, ele entregou a Ti, Senhor Deus, a prova de que a fé dele estava fundamentada num Deus vivo, num Deus poderoso, num Deus verdadeiro. Por isso, em nome de Jesus, nós queremos Te pedir, assim como os discípulos, Senhor Deus, se a nossa fé está fraca, meu Pai, se a nossa vida, Senhor Deus, não está alinhada em conformidade com a Tua palavra, Senhor, se nós temos respondido de uma forma equivocada a provação que nós estamos passando, Senhor, ou nós temos passado, Pai, alinha o nosso coração com a Tua vontade, Pai. Mostra, Senhor Deus, qual é a Tua vontade perfeita. A Tua palavra diz, Senhor Deus, que a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. Nós não queremos viver em um nível baixo, nós queremos viver no nível alto de intimidade, comunhão com o Senhor. Nós queremos ser aprovados, como fala em 2, Senhor Deus, Timóteo 2,15. Nós queremos ser aprovados pelo Senhor, meu Deus. Por isso, em nome de Jesus, estende a Tua mão sobre a nossa vida. Nos dê graça, Pai,
porque nós não queremos ser murmuradores, nós não queremos ser aqueles que reclamam, nós não queremos ser aquele que tem um argumento, nós não queremos ser aquele que tem uma resposta, Pai. Por isso, em nome de Jesus, estende a tua mão sobre a nossa vida, transforme o nosso coração, Senhor Deus, enche-nos com a tua presença, enche-nos com a tua graça. Nós queremos ser lavados, nós queremos ser santificados, nós queremos ser transformados pelo Senhor. A tua palavra diz, Pai, que nos últimos dias o Senhor colocaria as tuas leis no nosso coração, escreveria, Senhor Deus, os mandamentos em uma tábua de carne, não numa tábua de pedra. E aqui nós colocamos o nosso coração diante de Ti, para que o Senhor venha, Senhor Deus, escrever em nosso coração, inserir em nosso coração a tua vontade perfeita. Oh Senhor Jesus, nós queremos fazer essa oração, não por retórica, Senhor Deus, mas porque é um direcionamento, Senhor Deus, que o Senhor nos dá. Senhor Deus, se for possível, afaste de nós esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. Muito obrigado porque o Senhor tem sido fiel. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor não nos abandonou. Muito obrigado porque o Senhor não nos rejeitou. Muito obrigado, Senhor Deus, porque mesmo muitas vezes a gente reclamando, murmurando, o Senhor não nos abandonou. Mas sabemos que isso tem um propósito de nos ensinar a andar em um caminho de retidão e verdade, que é a tua palavra. Por isso, Senhor Deus, nós queremos te adorar nessa manhã, assim como Jó adorou ao Senhor quando foi afligido por aquelas notícias, Senhor Deus. Queremos entregar a nossa adoração a Ti, Jesus. Eu queria que nessa manhã agora você adorasse ao Senhor nesse momento de louvor, meu irmão. Não sei quais são as suas lutas, mas adore ao Senhor assim como Jó fez. Eu sei o Deus que tenho. Abre a sua boca, abre a sua boca que eu a encherei, diz o Senhor. Te quero em minha vida mais e mais. Deus, dê uma salva de palmas para Jesus. A aprovação é uma oportunidade para você crescer em Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu não sou um pregador, mas eu procuro passar aquilo que Deus coloca no meu coração. Eu creio no poder da palavra. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é como uma espada afiada, poderosa de 2 gumes. Então que essa palavra poderosa, sabe, que é a palavra de Deus, que ela entre no teu coração e que ela possa frutificar a 30, 60 e 100 vezes mais em nome de Jesus. Amém? Obrigado, Deus abençoe, um ótimo dia para vocês.